Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Danilo Monteiro e hoje eu vou estar aqui gravando mais um vídeo dessa série descomplicando aí o mercado de Forex, tá? Esses vídeos são vídeos semanais, onde nós fazemos uma enquete e o tema mais votado, alguns temas sugeridos por vocês, para o pessoal que sempre está acompanhando aí os webinários que estão lá no grupo do WhatsApp. E o tema mais voltado, nós gravamos aí uma aula, tá bom? Eu gravo aqui uma aula por semana. Bom, o mais votado desta semana, tá? Foi sobre combinar indicadores para uma estratégia, tá? Bem, gente, eu não vou entrar no mérito de indicador, tá? Para que serve o indicador e tudo mais. Nós vamos falar aqui de algumas coisas que você tem que observar no mercado para desenvolver suas estratégias e para entender, para saber que tipo de indicador você vai usar, tá? Então, quando nós falamos de comportamento de preço, nós temos que ter em mente o seguinte. O preço ele move-se em tendências e tudo mais. A gente sempre sabe disso. Tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos. Dentro desse movimento aqui, tá, existem várias coisas a serem observadas. E é justamente nesses pontos a serem observados que nós utilizamos indicadores, tá? Então aqui eu tenho que saber a tendência principal, nesse caso, tendência de alta. Eu tenho que saber o movimento direcional do preço. Como assim o movimento direcional? Porque o preço ele pode estar em uma tendência de alta, mas ele pode estar fazendo um movimento corretivo, tá? Ele pode estar fazendo um movimento corretivo. E por mais que a gente comprando a favor da tendência, nesse caso, a gente venha a ter um lucro, muitas vezes se você acaba comprando em uma região como essa aqui, tá? Você vai ficar um bom tempo aí negativo, esperando o preço andar ou não. Às vezes se colocou um stop muito curto, acaba sendo estopado, tá? E quando você sabe que movimento é que o preço está fazendo agora, muitas vezes existem até situações, dependendo do tipo de estratégia, tá, que a gente consegue comprar em uma correção em média ou em algum ponto interessante, no momento que ele começa a fazer um movimento direcional a favor da tendência, né? Então a gente muitas vezes consegue comprar em pontos como esse aqui, tá bom? Então nós temos que observar a tendência, nós temos que observar o movimento direcional, nós temos que observar os extremos, tá? Muitas vezes tá lá em uma alta, ok, mas um oscilador que eu utilizo está em um nível extremo, provavelmente vai ter uma correção, tá? Então tem que observar isso e tem que observar se o ativo ele está entrando em tendência, tá? Existem milhares de indicadores, tá? Nós temos os indicadores do próprio MetaTrader, nós temos indicadores personalizados, tá bom? Muitos desses indicadores eles vão exercer a mesma função, tá? Então se eu venho aqui indicadores, então eu vou ter aqui indicadores de tendência, indicadores osciladores, né? São os osciladores de dinâmica, indicadores de impulso, tá? De momento. Vamos ter aqui sobre volumes, os indicadores de Bill Williams, e indicadores personalizados, tá bom? Então,
se eu quero encontrar um movimento de preço, eu quero desenvolver uma estratégia, eu preciso sempre estar atento, né, à direção do preço, direção de tendência, tá? Como é que eu consigo estar atento a essa questão de tendência? Vamos falar primeiro de tendência, tá? Para quem já acompanha minhas aulas, minhas análises e tudo mais, sabe que eu sempre uso algumas médias específicas, tá? Mas você não é obrigado a utilizar somente as médias. Eu posso utilizar uma média móvel, duas, três. Para quem me conhece sabe que eu utilizo três médias móveis simples, tá? Que são as aritméticas, uma média de 200, uma média de 40 e uma média de 20, tá? Para quem me conhece sabe que eu sempre utilizo essas médias aqui para analisar o preço, tá? Por quê? A média de 200 ela é bem importante, tá? Observe que muitas vezes quando o preço passa dela e se afasta dela, nós temos movimentos grandes, tá? Então, o preço cruzou e confirmou acima ou abaixo dela, nós temos movimentos grandes. Isso não quer dizer que quando cruza eu compro, quando cruza eu vendo, tá? Indicadores, nós temos que ter em consideração também o seguinte: indicadores eles acompanham o movimento do preço. Eles nos ajudam a ver determinados comportamentos de preço. Então, tem aquilo. A história, né, na análise técnica tende a se repetir. Então, o que isso quer dizer? Que padrões de preço, formações que deram certo no passado acabam se repetindo no futuro e acabam acontecendo da mesma forma ou bem semelhante. Isso é questão de comportamento, né? Comportamento de massa, psicologia humana. Então, por isso esses padrões dão certo, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: as médias elas estão aqui para me dizer a direção da tendência, tá? Então o preço cruzou a média de 200, está lá para cima, está fazendo uma correção aqui grande, já fez suporte perto da média de 200, a média mais rápida que é a de 20 cruzou a de 40, então com isso, né, eu já posso entender que o preço pode fazer aqui um pivôzinho de baixa, né? O que seria o pivô de baixa? Ele deixar aquele ponto aqui e cair, né? Começar a mudar o comportamento. E eu sei que se passar a média de 200 tem uma chance maior, tá? Mas, como eu falei, eu não é obrigado a utilizar somente a médias móveis para a direção de tendência, tá? Então eu posso vir aqui no Ichimoku, posso utilizar ele completamente, tá? Ou posso utilizar partes dele, tá bom? A gente sabe que os sinais do Ichimoku, os 5 plots que ele tem, são interpretados como um único, né? Mas nós podemos dizer que a grande maioria se concentra na nuvem, o resto é confirmação. Então se eu venho aqui, tá? Eu sei que quando o preço está acima da nuvem eu tenho tendência de alta, quando o preço está abaixo da nuvem eu tenho tendência de baixa. Então nesse ponto aqui, nesse caso aqui no EURUSD no gráfico de 4 horas, o Ichimoku ele já está me mostrando que o preço cruzou a nuvem, que a nuvem aqui ficou vermelha, a Chikou Span já está abaixo do preço, Tenkan-sen e Kijun-sen cruzaram, tá? Ah, mas eu acho aqui ele muito complicado, tá? Então eu posso vir aqui, Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, tiro todas elas e deixo só a nuvem, tá? A nuvem também já vai me ajudar a identificar essa questão de tendência. Lembre-se que nós estamos falando primeiramente só da tendência, tá? Então, se a gente observar aqui, né,
preço acima ou abaixo da nuvem é quase feito a média lá de 200, né? Nós sempre temos aqui um movimento grande, tá bom? Eu acho o Ichimoku muito complicado, tá bom? Então, se você vier aqui, a gente acaba encontrando outros indicadores. Então, eu tenho bandas de Bollinger, tá? Que a propósito vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá bom? A aula da tarde que vai ser comigo às 3 horas da tarde hoje. Nós vamos falar sobre bandas de Bollinger, né? Então nós temos aqui as bandas apontando para baixo, o preço fazendo resistência na banda do meio, tá? Então fez resistência aqui, né? Uma regrinha básica de ter de vir aqui a encontrar a banda. Se as bandas se abrirem, a volatilidade vai estar aumentando. Então, assim, como eu falei, eu não vou entrar no mérito de tá falando sobre o indicador e tudo mais, tá bom? Então, tô só aqui tentando mostrar essa questão da gente combinar, tá? Além das bandas, um parabólico, tá? A gente tem uma aula específica sobre o SAR parabólico, então tem uma forma específica de usar ele, não é aparecer um pontinho compra, aparecer um pontinho vende, né? Quem assistiu a aula sabe. Por isso que é importante a gente entender como funciona vários tipos de indicadores, tá? Não é obrigado você usar todos eles, mas vai ser uma ferramenta, né? Você vai entender para que funciona a ferramenta e em determinado momento, caso você precise utilizar aquela ferramenta, precise entender aquele comportamento de mercado, aquela ferramenta ali vai estar disponível, você vai saber que ferramenta usar, tá bom? Muito bem, então eu tenho aqui vários indicadores de tendência, tá? O que mais eu preciso? Eu preciso agora de um indicador que ele me dê tanto níveis extremos, tá? Como movimento direcional, tá bom? Então eu vou colocar aqui o RSI. Como disse, não vou entrar no mérito do indicador, mas algumas coisinhas a gente tem que explicar. O RSI ele é um oscilador e ele pode ser interpretado e analisado da mesma forma que o preço. Então eu posso tranquilamente vir aqui e traçar uma linha de tendência no RSI, tá? E ele me dá um sinal quando está cruzando essa linha de tendência, tá bem? Quando ele passa o seu nível de equilíbrio, que é o nível de 50, nós temos um impulso ou um momentum. Momentum é aquele momento que o preço começa a andar, começa a acelerar em alguma direção. Então, a interpretação mais básica é que quando ele cruza o seu nível de 50, tá? Nós temos um momento, ele cruzou para cima, nós temos um momentum ascendente, nós temos um impulso de alta. Ele cruzou para baixo, nós temos um impulso de baixa. Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Ele deu um sinal, ele rompeu sua própria linha de tendência. Ok, começou a fazer lá um movimento de alta, tá? O RSI ele veio, chegou próximo do nível de 50 e agora ele aponta para baixo, tá? Então, nós temos aqui uma nova linha de tendência, tá? Podemos traçar uma nova linha de tendência. E rompendo essa linha de tendência aí para cima, aí nós temos o cruzamento do nível de equilíbrio, nós temos o rompimento da linha de tendência. Então, isso vai nos dizer que o preço agora ele vai andar na direção da tendência principal. É aquilo que eu disse a vocês. A tendência principal é de alta? Mas ele tem o movimento direcional que vai estar acontecendo naquele momento. Isso não quer dizer que vai continuar, porque existem outros fatores aqui, tá? Então, se a gente traça aqui uma linha,
né? A gente vê que existe aqui um suporte, o preço está brigando, a gente está aqui em uma zona de pressão, de briga, ficando aqui para baixo. Talvez essa tendência de alta aqui, que já está mostrando uma fraqueza grande, seja desfeita, tá? Mas nós conseguimos acompanhar isso aqui pelo RSI. Não só o RSI, podemos utilizar outros indicadores, tá? Se eu venho aqui em osciladores, eu posso utilizar aqui o MACD. O MACD nós temos uma vantagem porque ele é tanto um indicador de momentum como um indicador de tendência, tá? Então vê, nesse momento, tá? O MACD aqui é o histograma e a linha vermelha é a linha de sinal, tá? Não vou entrar no mérito também, senão a gente perde muito tempo. Mas o que acontece aqui o MACD, tá? Cruzou aqui a sua linha de sinal para baixo e o preço foi caindo, cruzou o seu nível de equilíbrio, tá? Para baixo, tá? O seu ponto de equilíbrio é em 0, ele não tem bandas. Então cruzou para baixo, permaneceu lá abaixo. Agora o MACD cruza a sua linha de sinal, tá? Porém, a gente vê aqui que ele cruzou, mas não tá tão como foi aqui, ó. O MACD ele diminuiu rapidamente. Aqui ele tá mais lateral, faz uma barra maior, outra menor. Isso significa que ele tá com menos força para esse movimento de alta. Se o MACD volta a cruzar a sua linha de sinal para cima, provavelmente para baixo, perdão, né? Provavelmente nós vamos ter uma continuação desse movimento. É feito aqui, ó, movimento de alta, o MACD cruzou a linha de sinal, ok, vai subindo, subindo, depois ele cruzou para baixo, contra a tendência, ficou aqui abaixo, voltou a cruzar para cima, o preço começou a andar novamente, tá bom? Então, tem o MACD que eu posso utilizar dessa forma. Eu posso traçar no MACD linhas de tendência também, tá? Então vê que aqui eu tracei, ele não chegou a romper, né? Eu posso analisar da mesma forma que eu analiso o preço, porém se eu traçasse aqui com essas duas primeiras barras, eu já ia ver que ele rompeu, tá? Se eu traçar aqui, né, ele rompeu, né? Então a gente fica alerta a um movimento, tá? Nesse caso aí, um movimento de baixa, tá? Eu posso utilizar estocástico, eu posso utilizar ATR, eu posso utilizar CCI, tá? Nós temos aqui diversos indicadores. Eu gosto bastante de usar um indicador personalizado, que é o ROC, tá? A taxa de mudança no preço, tá bom? Então, não sei se é 21 o padrão dele, não estou lembrado agora, mas eu gosto de utilizar o ROC, tá? Eu posso colocar uma média móvel aqui no ROC. Então o ROC ele também não tem bandas, ele é só um pouco mais chato para você saber quando o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, que eu ainda vou falar disso. Mas eu posso adicionar uma média móvel aqui, por exemplo. Posso vir aqui, abro o meu navegador, vou aqui em tendências, pego aqui Moving Average, puxo aqui para dentro do ROC, vou botar aqui 21 períodos, exponencial, colocar aqui na cor rosa, e aqui onde nós temos aplicar, vou aqui aplicar os primeiros dados do indicador. Ok, eu agora tenho uma média móvel junto com o ROC, e da mesma forma que eu posso, né, utilizar ele, analisar os osciladores como eu analiso o preço, a média móvel ela vai servir para me dar sinais de alta e de baixa, né? Então, o ROC cruzou sua média móvel em direção ao nível de equilíbrio, nós podemos ter um movimento
de alta, tá? Mas vê como tá agora, tocou na média e aponta para baixo, né? Reforçando aí esse movimento de queda, tá? Se tratando ainda de osciladores, eles vão nos dar os níveis extremos, tá? Nível extremo é o que? É quando o preço está sobrecomprado. O que é o preço sobrecomprado? É quando, vamos lá, a gente tem uma alta. Uma alta seria o que? Basicamente, todo mundo está comprando aquele ativo. Então, eu estou tendo lá uma alta. E ele passa muito tempo nessa alta, tá? Ou seja, ele sobrecarregou, tá? Nessa alta, ele está sobrecomprado. Então, às vezes você quer seguir em direção à tendência, tá? Nesse caso aqui, ele veio, apontou para cima do nível de 70, que é o nível de sobrecompra. Enquanto ele está acima desse nível, isso não quer dizer que ele vai corrigir, tá? E ele passou aqui um bom tempo, né? Aqui fazendo as correções, mais sobrecomprado, até que ele cruzou o seu nível de 70 para baixo, tá? E quando ele cruzou aqui, a gente teve um movimento corretivo que se mostrou mais que uma correção, o preço continua aí caindo. Então, quando ele está em um nível assim, como aqui, ó, aqui ele está sobrevendido. Quando ele cruza o seu nível de 30 para cima, aí ele está me dizendo que nós vamos ter uma correção. O fato dele cruzar o nível de 30 para cima, ou ele cruzar o nível de 70 para baixo, não quer dizer que nós vamos ter uma correção grande, não quer dizer que nós vamos ter uma inversão de preço, tá? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele agora está fazendo ali um movimento para baixo. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, tá bom? Mas vai servir para a gente entender se ele já está ali em um nível extremo. Tem a questão de saber, coloquei a média móvel, está em tendência de alta, mas o movimento é de alta, mas ele está em tendência agora, tá? Então nós podemos utilizar um ADX para isso, tá? Então, nesse caso aqui, o ADX ele está vindo de uma leitura extrema, né? Que ele está vindo lá de cima, a linha DX, tá bom? Tá próximo aqui já do nível de 25 e os DIs positivo e negativo se cruzando bem próximo, o positivo prestes a cruzar o negativo para baixo. Caso ele venha a cruzar o DX aqui, a linha DX a ponto para cima, nós vamos ter o preço entrando em uma tendência de baixa, tá? Então assim, combinar indicadores vai depender muito do seu perfil, do time frame que você utiliza e tudo mais. Não se trata, pessoal, de eu chegar e dizer, utilizem lá essas três médias aqui que eu utilizo, utilize um RSI, utilize a nuvem do Ishimoku, né? Utilizem também o MACD, né? E utilize, vamos lá, o parabólico, ADX parabólico, tá? E daqui a pouco tá cheio de coisa aqui, eu dizer, e quando a média cruzar aqui você compra, quando a média cruzar você vende e tudo mais. Não, tá? Ao meu ver, para você combinar indicadores com estratégia, para uma estratégia é necessário? Sim, é necessário. Mas a forma como eu opero, a gente sabe que existem diversas formas de operar. Eu não entro nesse método de a minha é melhor. Eu acho que quando alguém está criticando, talvez essa pessoa queira só chamar a atenção, tá? A forma como eu opero, como eu vejo o mercado, tá? Geralmente o que eu faço, eu analiso, eu venho, eu traço aqui pontos importantes, eu utilizo Fibonacci, eu utilizo várias ferramentas, eu marco aqui pontos de suporte, de resistência, linhas de tendência. Se o preço acelera, eu ajusto a linha de tendência, tá? Faço tudo isso. E após fazer tudo isso, após ver aqui quais são os pontos importantes,
se o preço está rompendo pontos importantes, se o preço está rompendo uma linha de tendência, se ele está dando continuidade ou não, aí é que eu vou entrar nos indicadores. Geralmente eu sempre deixo as médias no gráfico, porque as médias elas facilitam, elas não atrapalham tanto para você traçar linhas de tendência e tudo mais, tá? É bem tranquilo e elas facilitam. Então, se eu vejo aqui, eu traço lá pontos em que está me dando uma tendência de alta e o preço está acima das médias, elas estão alinhadas, aí eu começo a entrar em outros indicadores. Aí eu coloco aqui um RSI para ver como é que está o movimento, tá? Depois eu venho, coloco outro oscilador, coloco outro indicador, tá? É importante que você saiba para que esse indicador serve. É importante que você saiba a função desse indicador, tá? Que você está utilizando e que você saiba que indicadores eles acompanham o movimento de mercado, eles não estão prevendo. Então, você está entrando em cruzamento de média, né? O RSI apontou para cima, compra, e às vezes está em uma tendência de baixa. Não vai ter lógica, o indicador não vai funcionar, seja ele personalizado ou não. Tá? Então, existem vários fatores que você utiliza para que aquela análise dê certo. E é algo que poucas pessoas fazem. Tá? Eu acho que é por isso que muita gente acaba perdendo dinheiro aí no mercado. Tá? Então, vamos ficar atento a isso. Eu não posso chegar aqui e dizer, combinar indicadores, coloca lá um RSI, as médias móveis, um MACD e ok, vai ser isso aí, sua estratégia. Quando tocar aqui compra, tocar aqui vende. Não, tá? Existem pessoas que ensinam dessa forma, que dizem que dá certo dessa forma, sim, tá? Mas a forma como eu opero, eu busco movimentos grandes, eu busco tranquilidade, eu gosto de operações de swing trade, tá? Eu espero tudo aquilo estar alinhado para entrar. Na maioria das vezes, pelo menos a parcial, eu consigo fazer e vou mantendo ali uma constância nos meus ganhos, né? Que isso é o que importa. Não adianta a gente colocar um time frame super curto, fazer um lucro lá grande, alavancado, e depois ficar levando um stop, outro stop, outro stop, outro stop, né? Devolver todo o lucro pouco a pouco, de uma forma meio que torturante, né? Bom, pessoal, então é mais ou menos isso que eu queria passar, tá? Eu não vou passar aqui, use tal indicador, não. Aí vai, se você quer trabalhar com isso, se você quer viver no mercado, analisar e tudo mais, então a gente tem que desenvolver nossa própria estratégia, tá? Então, estude, entenda os indicadores, entenda como você quer operar, time frame que você quer operar, tá? E isso vai facilitar bastante para você desenvolver a sua estratégia. Lembre-se, aprenda a analisar o gráfico. Depois o indicador você vai ver que ele vai virar somente aquela ferramenta que acompanha o preço e que confirma a análise que você está fazendo. Tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixem aí o like de vocês, inscrevam-se aí no canal, compartilhem aí com os amigos que estão começando, tá? Que estão buscando aí os estudos, tá bom? Muito obrigado. Próxima semana, se Deus quiser, provavelmente vamos ter outra dúvida, outra aula dessa forma, tá bom? Todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo, ok? Forte abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.